Fala galera, então eu coloquei aqui um exemplo de um exercício, né, para a gente utilizar aí as razões trigonométricas, as mais simples, né, seno, cosseno e tangente, para calcular o seno, cosseno e tangente desse ângulo aqui, ó. Eu vou até pintar de azul para ficar um pouco mais claro para a gente visualizar. Esse ângulo aqui, tá? É o ângulo alfa, tudo bem? Então eu quero calcular o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo alfa localizado aqui nesse vértice desse triângulo, que aliás é um triângulo retângulo, tá bom? Bom, para isso, galera, a gente tem que recordar como que nós calculamos o seno, o cosseno e a tangente, né? Eu vou puxar aqui só para relembrar das formulinhas, né, das razões, que são as seguintes, né, ó, seno de um ângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa, ok? O cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tudo bem? E aí a gente tem também a tangente, né, ou TG, tangente de um ângulo é calculado através do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Então, das três razões, a única que não usa a hipotenusa é somente a tangente. Tudo bem? Ela trabalha então só com o cateto oposto e o cateto adjacente lá do meu ângulo, beleza? Bom, então vamos lá. Se eu notar aqui no meu desenho, é fácil de visualizar que eu não tenho o que aqui, gente? Esse x aqui, ele é a altura, tudo bem, é a altura do nosso triângulo, mas ele é um cateto oposto ao ângulo alfa. Veja, é um cateto que está oposto do outro lado do ângulo alfa. Então, para o ângulo alfa, ele é um cateto oposto, ele é um CO, tudo bem? A minha hipotenusa é aquela que está oposta ao ângulo de 90. O ângulo de 90 está aqui, o quadradinho. Então, está oposto ao ângulo de 90, então é a minha hipotenusa, né? E o meu 20 é o meu cateto adjacente, é o cateto que encosta, né? Ele é adjacente, o próprio nome já diz, né? É vizinho, está do lado, encosta no ângulo alfa. Então, no meu caso, aqui é o lado 20, né? 20 centímetros. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós precisamos calcular o cateto oposto, por quê? Porque lembra das nossas relações? Para eu calcular o seno do ângulo, eu preciso do cateto oposto. Para eu calcular a tangente do ângulo, eu preciso do cateto oposto, né? Só o cosseno que a gente não precisa, tá? Então vamos calcular o cateto oposto. Vou usar essa folhinha aqui, tá? Bom, vamos utilizar um teorema de Pitágoras, né, gente? Teorema de Pitágoras, né? Então fica hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tudo bem? Tá. Então a minha hipotenusa é o 25, né? Então aqui vai ficar 25 ao quadrado é igual a cateto ao quadrado 20 e o outro é x, né? Não tem. Tudo bem? Tá. 25 ao quadrado dá 625, assim como 20 ao quadrado dá 400, tá? Mais x ao quadrado. Bom, vamos isolar o nosso x, então fica 625 menos 400 igual ao x quadrado sozinho. Essa continha aqui dá 225, né? Menos a outra, x ao quadrado. Raiz quadrada de 225, portanto, o nosso x vai valer 15, né? Pronto, 15 centímetros. Tudo bem? Então, 15 centímetros de cateto oposto. Bom, calculamos o nosso cateto oposto, vale 15. Agora ficou fácil, né, galera? Vamos usar as nossas relações aqui, né? Deixa eu dobrar aqui, que acho que fica mais fácil de visualizar, assim, ó. E vamos colocar uma folhinha por baixo para a gente fazer. Não, nem precisa, a gente consegue fazer aqui, ó, já colocando a resposta. Então vamos lá, galera. Deixa eu ver se vocês estão visualizando aí. Então, né? Isso. A gente tem aqui o seno do alfa. A gente quer calcular o seno desse ângulo aqui. Seno do ângulo alfa se calcula como
cateto oposto dividido por hipotenusa. Cateto oposto, nós calculamos, vale 15, dividido pela hipotenusa que já tinha, que é igual a 25. Pronto, seno do alfa é igual a 15 sobre 25. A gente consegue até simplificar essa fração por quem? Por 5, né? Simplificando aqui por 5, nós vamos ter aí um total, um valor, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar apertadinho. Vai ficar 3/5. Pronto, tá aqui, ó. Então, seno do alfa é igual a 3 sobre 5. Cosseno, a gente já podia ter calculado bem antes, né? Não precisava nem do teorema de Pitágoras, pro caso do cosseno, né? Então, é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é o que está perto, é o 20. Então, aqui é 20 dividido por 25, ó. Pela hipotenusa que é o 25, que também é simplificável, né? Tanto o 20 quanto o 25, os dois estão na tabuada do 5, ou seja, nós podemos simplificar pelo número 5, que isso daqui fica então a 4/5, né? Simplificando, tudo bem? E por último, a tangente. Tangente, como se calcula? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Cateto oposto nós calculamos que vale 15, dividido pelo cateto adjacente, que é o 20, né? Que é o 20. E também é simplificável, simplificando por 5. Os dois estão na tabuada do 5. Tá, isso daqui dá quanto? Vai ficar 3 sobre 4, né? Pronto, tá aqui, ó. Tangente do ângulo é igual a 3/4. Só para relembrar, né? Aqui a gente tem, ó, sem sono, corri, com sono, caí, não tinha tangue, bebi coca. Tá bom? E galera, aqui nós temos o que a gente chama, que é conhecido por relação ou teorema, as duas formas, fundamental da trigonometria, que é esse daqui, ó. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. É o teorema fundamental da trigonometria, né? Com base no valor de um seno, eu consigo achar o cosseno. Se eu tenho o valor do cosseno, eu consigo achar o seno, tá? E aí, depois fazendo continha simples, eu consigo achar a tangente também, tá? Então, quando eu tenho o valor de uma relação, né, de uma razão trigonométrica, eu consigo achar a outra, né? Seno e cosseno são parceiros, né? Aí são sombras, né? É o estudo das sombras, por assim dizer. Das projeções. Vamos lá. Então, vamos colocar esse exemplo aqui, ó. Sendo cosseno de alfa igual a 1/4, calcule o seno de alfa e a tangente de alfa, tá? Então, foi me dado o valor de 1/4 do cosseno. Então, eu vou utilizar. Vamos lá, ó. Então, isso aqui vai ficar seno de alfa. Seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa, ou seja, que o seu cosseno vale 1/4, então aqui vai ficar 1 sobre 4 ao quadrado igual a 1, ó. Tudo bem? Vamos fazer essa continha. Uma equaçãozinha do segundo grau simples, né? 1/4 elevado ao quadrado é 1/16. Então vai ficar, ó, seno ao quadrado de alfa mais 1/16 é igual a 1. Seno ao quadrado de alfa é igual, isolando, né, o nosso seno, que é o que eu quero encontrar, o 1/16 é expulso, escorraçado lá pro outro lado, trocando a operação dele, tá? Fica 1 menos 1/16, completa com o número 1, tira o MMC, né? Vai ficar então, ó, seno ao quadrado de alfa igual a 16 menos 1 sobre 16. Seno ao quadrado de alfa vai ficar 15/16, tá? 15/16. Lembrando o que eu fiz aqui? Eu tirei o MMC de 1 e 16, que deu 16, e fiz a regrinha da borboleta. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá? Aí ficou 16 menos 1, que deu 15. Então aqui a gente chega na parte de tirar a raiz, né? Fica a raiz dessa fração. Tudo bem?
E aí eu não sei, nós não temos o valor da raiz quadrada de 15, né? O 15 é 3 vezes 5, dois números primos, então a gente não vai conseguir ter êxito aí de calcular essa raiz. Agora a raiz quadrada de 16 aqui embaixo a gente consegue, que dá 4, né? Portanto, o valor do nosso seno de alfa é raiz de 15 sobre 4. Tudo bem? Esse é o valor do nosso seno de alfa. E aí, gente, para nós calcularmos a tangente de alfa, eu vou colocar mais uma folhinha aqui para ajudar. Deixa eu ver se está enquadrado. Tá, né? Vou subir aqui, ó. Então vamos lá. Tangente de alfa. Como que nós calculamos tangente de acordo com o exercício anterior lá? Para a gente calcular a tangente é o que? Seno de alfa, seno do ângulo em questão, dividido pelo cosseno do ângulo em questão. Tá? O seno do alfa, nós calculamos aqui, ó, vale 15 quartos, então vai ficar, ó, raiz de 15 quartos, né? Dividido pelo cosseno do ângulo que já tinha dado há muito tempo, que era 1/4. Tudo bem? Fração dividido por fração, transforma, né? Vamos converter, ó, numa conta de multiplicação. Conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, ó. A gente inverte a operação e inverte uma das frações para a balança se manter em equilíbrio, né? Inverte uma operação, mas também inverte uma fração, aí fica tudo por igual. Aqui então nós vamos ter o que, galera? 4 corta com 4, número 1, tudo que é dividido por 1 dá ele mesmo, então fica só o raiz de 15 como resultado, tá? Se você quiser fazer, ficaria a raiz de 15 vezes 4, daria, deixa eu fazer aqui, ó, ficaria 4 raiz de 15 dividido por 4 vezes 1, que dá 4, gente, olha aí, ó. 4 dividido por 4 ficaria 1 raiz de 15, que 1 multiplicando elemento neutro da multiplicação, multiplicando ele não altera nada, tá? Dá os nossos raízes de 15 mesmo. Tá bom? Então é isso. Tchau, tchau.